Iniciamos mais um Conversando com Economistas. Hoje o nosso convidado é o Claudemir Galvani. Ele é economista, integra a Comissão de Educação aqui do Corecon São Paulo, é o coordenador da Comissão de Educação do Cofecon São Paulo e é conselheiro eleito do Cofecon pelo Corecon São Paulo. Claudemir, seja bem-vindo ao Conversando com Economistas. É um prazer estar aqui. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho da sua atuação e por que ser economista. Perfeito. Bem, eu, quando fiz vestibular, eu fiz só para economia. Então é interessante que eu já tinha, com toda a dificuldade que tinha de o que eu vou ser na vida, na hora de fazer a inscrição no vestibular, fiz exclusivamente para economia, certo? Entrei na PUC e fiz o primeiro ano fiquei decepcionado com o curso. Aí o que eu fiz? Tranquei a matrícula e resolvi no ano seguinte ir para a Europa de mochila, certo? Meu pai não me perdoou durante 50 anos por ter perdido 2 anos na escola e valeu mais de 10. Voltei depois, me graduei, aí foi tudo bem e passei a fazer também fazer o mestrado. Naquela época na PUC não tinha mestrado em economia, então comecei em história econômica e quando abriu a economia eu fui para a economia transferindo os créditos. Então a minha relação com a economia foi assim um amor à primeira vista, no sentido que nesse momento jovem, na hora de fazer o vestibular, tem uma dificuldade enorme de definir. E eu tive essa grande facilidade. Certo? Valeu a pena, né? Valeu. E outra coisa também, para completar o meu currículo, que eu optei, de uma determinada época da minha vida, foi quando comecei o mestrado, eu optei por ter 2 atividades, no magistério e empresa. E isso foi uma coisa muito boa para mim, me ajudou muito isso daqui, porque eu pude aliar a teoria, obrigatório você estudar, você estando na universidade, é obrigatório, e do outro lado a prática, como é que o mercado reage. E foi muito bom que eu trabalhei em empresa privada, trabalhei na Arthur Andes, trabalhei na Promon, trabalhei em empresas estatais, na Dersa, na Nossa Caixa, trabalhei na Secretaria da Fazenda, então eu tive uma experiência assim, bastante diversificada que me ajudou muito a depois me transformar em consultor, que é o que depois eu virei. Além de professor, eu sou consultor com um escritório que já tem mais de 40 anos. Muito bom, hein? Entrando um pouquinho nas suas atuações, em especial no Conselho Federal, né? Sim. Que hoje o senhor é o coordenador de uma importante comissão, né? Que é a Comissão de Educação e também integrante da nossa comissão aqui do Corecon São Paulo. Perfeito. Né? Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua atuação, do papel da comissão, em especial para a educação. Certo. Bem, essa comissão é de uma importância muito grande, como você mesmo colocou, né? A educação tinha que ser o que é uma importância singular. E lá no Cofecon nós temos 3 projetos muito importantes, um que é para estudantes, que é uma brincadeira para os estudantes, por que ser economista, certo? Depois nós temos uma gincana para quem está fazendo economista e depois um prêmio Brasil de Economia, onde o Cofecon promove, mas os Corecons todos participam. E o nosso Corecon aqui de São Paulo é um dos mais ativos. Então, eu tive acabei de entrar, eu tomei posse agora em janeiro, e de cara por um problema específico que houve lá dentro na plenária, e eu que era da comissão, virei coordenador da comissão sem ter experiência, que eu queria ter uma experiência maior junto com a comissão, para depois coordenar. Mas caiu tudo de uma vez, certo? E no Cofecon eu tive uma experiência muito interessante, que eu não tinha tido aqui. Qual que é? É de Brasil. Certo? Então, a realidade lá no Cofecon é muito interessante, né? Muito interessante. A título de curiosidade, na minha primeira reunião, eu fui expor o que eu
eu achava que o curso de economia precisava dar uma ênfase muito grande para meio ambiente, para a modernidade, para o mercado de trabalho, para a empresa. Aí um dos colegas nossos lá, fora de São Paulo, falou: "Ô Claudemir, você está no COFECOM, viu? Falou, aqui você tem que olhar o serviço público municipal, você tem que olhar o serviço público estadual, que é onde é um grande mercado de trabalho para os nossos economistas, coisa que aqui em São Paulo é o mercado de trabalho maior, é a empresa, né? Então, comecei aprendendo já desde a primeira reunião. E realidades totalmente diferentes, que esse país é um espetáculo, né? Esse país é um espetáculo. Tá? Então, são vários países dentro de um só formando essa identidade. Isso está me ajudando bastante a entender como é que funciona. Tá? É uma comissão bem dinâmica, mas também com muito trabalho. Sim, na verdade, às vezes eu fico tremendamente preocupado com o volume de coisas que tem. Embora tenha uma área de suporte bastante boa, mas é muita coisa para analisar. Eu tenho uma vice, a Tânia, que é de Minas Gerais, que é uma fera, é ótima também, me ajuda muito, e a equipe que participa também é muito boa, mas é um volume de trabalho bastante grande. Para as premiações que o Claudemir acabou de anunciar, de citar, né? Quem ainda não conhece, se interessou, acessa lá o nosso portal do Corecon São Paulo, lá na área de premiações e concursos, que vocês terão detalhes aí sobre o Quero Ser Economista, da Gincana e do Prêmio Brasil de Economia. Então acesse o nosso site lá, tá tudo detalhado e aproveita para participar e concorrer por São Paulo aí, para a gente aumentar o número de inscritos, que vale a pena, que é bem bacana. E são premiações em dinheiro, não é, Claudemir? E assim, e super dinâmico aí, que você vai também interagir e aprender bastante, não é? Sim. E principalmente para quem está pensando em fazer uma área acadêmica, esses prêmios, eles têm um peso muito grande no currículo Lattes, certo? São uma menção honrosa, um prêmio, isso aqui joga o currículo para cima, né? Isso é bastante bom. E uma grande possibilidade de você fazer uma bela de uma pesquisa, né? Sim, muito importante. Nossa conversa aqui em off, o senhor falou da sua atuação também no passado aqui no Corecon. Sim. Queria que você falasse dessa atuação aqui no Corecon São Paulo para o nosso público. Perfeito. Bem, aqui em São Paulo eu vim para o Corecon pelas mãos do Lacerda, certo? Que eu estava só na academia, tinha a minha empresa e falava, não dá tempo de fazer nada, e o Lacerda, vamos dizer, me intimou e falou, eu gosto de trabalhar com pessoas que não têm tempo. Então, na verdade, eu vim para cá e gostei demais, certo? Tive um contato muito bom, encontrei o Odilon, que era meu colega de turma, certo? Trabalhamos juntos também, e fiquei 2 gestões, 6 anos aqui, nas quais 2 eu fui vice-presidente do Machado. Desse tempo foi bastante bom. Também participei da Ordem dos Economistas, também com o Juarez Gisgieri, fui vice-presidente também com o Juarez Gisgieri durante 3 anos. Então tive uma experiência muito boa aqui no Corecon, e o Corecon, o mais estruturado do Brasil, muito bem estruturado. Viajei pelo interior para conhecer delegacias, conhecer faculdades. Foi muito bom. Conheci muita gente interessante, promovemos muitas coisas boas. Foi uma experiência magnífica. A experiência foi tão magnífica, como o senhor comentou, e a atuação também aqui, que hoje o senhor faz parte do Conselho Federal aqui, escolhido pelo Conselho de São Paulo, não é isso? É verdade. E outra vez eu fui também aquele convite também, que você sabe como é que é, né? Que é também do Lacerda, do próprio Pedro, nosso presidente, e do Odilon, certo? Então, são pessoas que eu tenho um respeito muito grande e trabalho com eles, participo de um grupo muito íntimo com eles, gosto muito deles, certo? Já quase chegando ao fim, queria que o senhor falasse um pouquinho só da importância da educação, em especial para os jovens economistas. Sim. Bem, para mim,
a educação é o ponto mais importante de qualquer mudança, de qualquer revolução, revolução no sentido de uma mudança muito, muito radical. Nós estamos num mundo tremendamente injusto, uma coisa terrível. E é injusto em tudo. Hoje, por exemplo, eu estava discutindo com os alunos os 20 PIBs mais importantes do mundo, que o Brasil é o 9º deles, e ali eu mostrava para os alunos que entre em torno de 200 países que tem no mundo, 20 deles, que é os 20 primeiros, certo? Representa 80,5% do total do PIB e da renda. Quer dizer, de toda a renda do mundo, certo? 80% está em 20 países. E os 180 países que sobram fica com 20% da renda. Certo? Então, isso é uma coisa estúpida. Quando a gente separa também por continentes, a gente verifica que nesses 20 países não tem nenhum da África. Certo? Então, a gente olha também como que tá essa concentração, que antes era Europa e Estados Unidos, ou América do Norte, e agora a Ásia está cada vez se transformando uma potência emergente e indiscutível. Tanto a China, a Índia, a Rússia e depois com os BRICS. Então, para fazer essa mudança, que a economia tem que trabalhar para o ser humano, a economia tem que trabalhar para a melhora da qualidade de vida. O bom economista é aquele que olha se a sociedade está vivendo bem. E essa é a forma como eu vejo. Isso como é que eu consigo? Com educação. Certo? Quer dizer, sem educação, continua as coisas como estão, ou seja, ruins. Certo? É isso. Educação é o caminho, né? Eu acho que é o caminho. E só uma coisa que eu gostaria de comentar, que para mim foi muito significativo. Quando eu comecei a dar aula na PUC, aconteceu a anistia, e dentro da anistia o Paul Singer voltou para o Brasil e foi para a PUC, porque a universidade onde ele estava, que ele era da USP, estava fechada para quem tinha sido banido, né? Tá. E o Paul Singer, ele começou a olhar o curso de economia, Introdução à Economia, e disse o seguinte: pô, mas por que vocês usam manuais? Pega um manual de economia e vai dando um micro com economia. Não é assim que se forma, a gente tem que educar de outra forma. E qual que é a forma? Nós temos que ler os autores no livro dele, não ler alguém que interpretou o autor. E aí ele fez um grupo um sábado às 10 horas, que ele terminava a aula, começava com a gente, ficava 3 horas conosco, depois da aula dele, trazendo o Adam Smith, Ricardo, Marx, Marshall, Keynes, que não tinha traduzido em português. Certo? Ele trazia os livros em inglês e ia traduzindo para a gente. Um curso baseado nos autores, e até hoje a gente usa isso daqui. Ou seja, em vez de ir na opinião, certo? Vai na fonte. Certo? Eu acho que é assim que se constrói a educação. Importante fato trazer e comentar aqui para a gente. Aproveitando que a gente está falando desses fatos e também da importância da educação, queria que o senhor deixasse um recado final aí para os jovens em especial. Tá certo. Bem, eu queria dizer para vocês, jovens, que a economia é uma área muito importante para a gente conseguir ter sucesso. Vê o seguinte, a economia está baseada em 3 grandes pilares. O primeiro é a história. Certo? A história explica tudo, é o mais importante, inclusive o Schumpeter coloca isso. A segunda é matemática, o instrumental matemático para ser usado como instrumental, não como finalidade. E o terceiro é teoria econômica. Então, isso nos dá uma vantagem muito grande em relação às outras áreas de conhecimento, porque quando vocês se formarem, provavelmente não vai existir um montão de atividades que tem hoje. Ou seja, aquele que estiver preparado para receber novidades, como a economia lhe permite, vai ter uma vantagem muito grande. Olha aqui o que nós podemos ser. Nós podemos trabalhar em empresa privada, nós podemos trabalhar em empresa pública, nós podemos trabalhar no governo em planejamento, nós podemos trabalhar em consultoria, nós podemos trabalhar em mediação, nós podemos trabalhar dentro
de áreas que estão cada vez crescendo mais. O Pedro hoje aqui é um dos grandes incentivadores de uma dessas áreas que está crescendo demais aqui no nosso estado. Então eu entendo que você tem que estar preparado para o que vier. E o que vem? Ninguém sabe, certo? Então, está aberto para o que vier e estudar o resto da vida. Ótima dica, hein? Especialmente para você, jovem economista. Claudemir, obrigado por sua participação. Foi uma satisfação enorme te receber hoje aqui no nosso Conversando com Economistas. Agradeço. Ok, então, foi muito bom participar aqui dessa entrevista. A gente que agradece, tá? Perfeito. Um abraço, então. Chegamos ao final de mais um Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo com o Claudemir Galvani. Ele é economista, ele integra a Comissão de Educação aqui do Corecon e é o coordenador da Comissão de Educação do COFECON e também é conselheiro pelo COFECON. Todos vocês, um forte abraço e até o próximo.